Saúde, irmãos, a paz do Senhor. Oremos assim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, estamos aqui esta noite, ó Pai, para adorar o teu santo nome na beleza da tua santidade. Pai Santo de amor, abre a porta da palavra, abençoa o teu servo pastor Léo Celino Silva Correia, abre a porta da palavra e toca os corações desta noite de uma maneira tão especial. Guarda o teu povo, recebe a nossa adoração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, louvando a Deus pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui reunidos nesse tempo de pandemia, mas graças a Deus a igreja está retornando a cooperar presencialmente e nós nos alegramos muito com essa oportunidade que o Senhor nos dá. Eu sempre digo que Deus tem nos guardado, Deus tem nos proporcionado livramentos, coisas grandes que o Senhor tem feito conosco aqui em Cidade Cumbica. E eu sempre vou testificar disso. Se Deus tem nos dado esse privilégio, tem feito um grande milagre na minha vida, né? Como eu sempre testifico para vocês aqui, eu sou abençoado por Deus, porque eu vivo a noite mais longa da história do ser humano, porque um dia ainda bebê, né, 3 meses de idade, fui parar no hospital e quando a minha mãe voltou, dias sempre passando lá para saber, quando ela foi uma determinada tarde, para ter informações a meu respeito, o médico disse: ó, se a senhora quiser, nós vamos liberar o seu filho, a senhora não precisa assinar termo de responsabilidade, porque ele passou muito mal essa noite. Durante o dia nós estivemos reunidos, a junta médica, e chegamos à decisão de liberar ele, porque ele não vai resistir essa noite. Se a senhora quiser ter ele consigo, nos seus últimos instantes de vida, nós vamos liberar ele agora. E minha mãe então consentiu, e ele chamou a enfermeira, então me preparar, me buscar, entregou para minha mãe, e ela me levou para casa, ciente de que aquela seria a minha última noite. Só que ela foi orar, e a sua oração eu sempre comparo com a oração de Jacó, lá no Val de Jaboque: eu não te largo enquanto não me abençoe, né? E lá pelas tantas da madrugada, ela que me deu esse testemunho quando já adulto, diz que eu voltei à vida, toquei no seu rosto, querendo enxugar aquelas lágrimas derramadas. Então eu digo, o médico disse que eu não passava daquela noite, então eu vivo a noite mais longa. Graças a Deus. 71 anos durante essa noite, porque Deus tem nos guardado. Deus guarda o seu povo, Deus livra o seu povo. É Deus que nos guarda. Claro que a gente procura se reservar aí para obedecer às determinações da lei, dos órgãos de saúde, mas nós sabemos que quem nos guarda é Deus. É Deus. Tem livrado famílias aqui, tem curado famílias aqui nesse período de pandemia, e Ele continua com as suas mãos estendidas sobre este lugar. Amém, queridos? Prazer receber aqui meus irmãos, que Deus abençoe. É uma alegria muito grande tê-lo conosco. Eu não o conhecia pessoalmente, Jaimir, mas a gente sempre ouvia falar do nome do irmão. O irmão tem sido bênção também para o nosso ministério, para a nossa igreja do Irapuã. E o Silvio agora está lá e esteve conosco lá em Bom Sucesso, né? Bom Sucesso. Já se passamos aninhos, né? Já passamos aninhos. Eu fiquei lá em Bom Sucesso de 2003 a 2006. Então já transcorreram 14 anos, né? Abra sua Bíblia
na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, para a nossa reflexão. No capítulo de número 6, glória seja dada ao nome de Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Eu quero fazer a leitura, os irmãos acompanhem com seus olhos, a partir do versículo de número 9 até o 18, que vai dizer assim: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? Podemos sentar, irmãos? Essa reflexão, se eu quisesse dar um tema para ela, seria: de quem somos servos? E é sobre isso que eu gostaria de refletir junto com a igreja nessa noite. De quem somos servos? Nesse tempo de pandemia, a gente tem feito algumas observações, não é? E nós temos visto algumas situações que antes seriam inimagináveis para nós. Inimagináveis. Por quê? Porque, mediante tudo o que está ocorrendo, tudo o que está acontecendo ao nosso redor, muitas pessoas têm um temor exacerbado de vir à igreja. E às vezes até criticam aqueles que vêm à igreja. Só que vão ao mercado, vão ao banco, vão à feira, vão na lotérica, né? E tem alguns que, lamentavelmente, já estão até aproveitando para ir para a praia também. E quando eu estudava esse texto, começou a vir à minha mente essas coisas. Poxa, o apóstolo Paulo já estava visualizando esse tempo, né? Já estava visualizando esse tempo. A quem estamos servindo? Estamos servindo verdadeiramente a Deus? Porque ele vai dizer aqui, no verso 17, que quando servo do pecado, nós obedecíamos de coração aquela forma de doutrina do viver em pecado. Nos entregávamos de tal forma as orientações do adversário
depressão e de tantas e tantas outras mazelas que o mundo coloca sobre a vida daqueles que se propõem a viver absolutamente distante de Deus. E libertados do pecado, feitos servos da justiça, aí nos colocamos de uma forma estranha àquela que tínhamos quando servíamos ao pecado. Porque aí não se tinha medo de nada, encarava qualquer situação, teve casos, claro, de pessoas que se converteram, que quando entregues a essa vida dissoluta de pecado, era capaz de roubar, de matar, por qualquer motivo. E no entanto, resgatados, libertados do pecado, feitos servos da justiça, não tem a mesma coragem, o mesmo desprendimento, a mesma desenvoltura para ser servo da justiça. E quando eu estudava esse texto, eu pensei comigo: Senhor, me ajuda a ser um crente melhor, me usa como canal de bênção. E por isso eu fiz questão de citar nessa noite mais uma vez que eu vivo a noite mais longa que um ser humano pode viver, porque eu compreendi que Deus me trouxe até aqui porque há um propósito da parte de Deus na minha vida, na sua infinita misericórdia, me usar como instrumento para alertar a sua igreja, o seu povo. Gente, é tempo de estarmos preparados, porque a noite vai passar, o sol da justiça vai brilhar para a igreja de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Não podemos reinar em nós o temor provocado pelo mundo, provocado pelo adversário. Não, nós estamos debaixo da bênção de um Deus Todo-Poderoso. Que talvez alguém não imagine passar a situação conforme nosso cooperador, nosso auxiliar aqui, irmão, você testificou nessa noite. Alguém acha que não foi um estouro de pneu? Quanta gente já não morreu por causa disso? Só que Deus mostrou ao Moisés, apesar de deixar talvez um prejuízo, né, monetário, tem que comprar pneu novo no caminhão agora, mas Deus mostrou: eu estou contigo, eu estou te guardando, eu estou te livrando, continua me servindo, continua fazendo o meu querer, continua fazendo a obra para o qual eu tenho te escolhido também. Porque cada um de nós temos uma chamada, a cada um de nós Deus tem um propósito na nossa vida. Talvez alguém que esteja sentado nos bancos da igreja fique imaginando: não, só sou membro. E tem um pessoal que costuma dizer que é membro de banco, mas membro de banco é madeira e prego. Você está usando o banco, mas você é membro do corpo de Cristo. E como membro do corpo de Cristo, você tem uma chamada. Deus te chamou para fazer algo. Então te levanta, te propõe a fazer sem medo. Não tenha medo de fazer o querer de Deus. Não tenha medo de fazer a obra de Deus. Se Ele te entrega alguma coisa em tuas mãos para fazer, faça-o com alegria, com amor, porque Ele é que vai cuidar disso. Como Ele tem cuidado, até aqui. Por isso, o apóstolo Paulo diz, então, eu li a partir do verso 9: sabendo que
Havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Eu já ouvi alguém, às vezes, comentar: mas Cristo resistiu, Jesus resistiu ao diabo, a tentação lá no deserto. Depois dos 40 dias de jejum, ele sofreu a tentação, ele suportou, ele rejeitou as artimanhas do adversário, porque ele também era Deus. Não, ali ele estava como homem como eu e você, sujeito à fome, sujeito ao sono, sujeito ao cansaço, sujeito a todas as intempéries que um ser humano está sujeito. Naquele momento ele estava sujeito a isso. Tanto é verdade que o aniversário, sabendo do estado que estava, depois de 40 dias de jejum, vai dizer para ele: tu és o filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. Mas como homem, 100% homem, ele rejeitou a tentação, ele rejeitou ao adversário, repreendendo com palavras de Deus, com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Oh, amados, e nós somos convidados, conforme o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Roma, no versículo 11, ele vai dizer: assim também vocês considerai-os como mortos para o pecado. As tentações sobrevêm sobre cada um de nós. Cada um de nós vivenciamos de uma forma um diferente do outro, mas que vem para todos. Vem a tentação, vem a perseguição, mas nós temos que nos considerar mortos para o pecado, rejeitar toda a tentação em nome de Jesus, porque está escrito que nós seríamos tentados. Está escrito. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder a tentação. Então a tentação, ela vem também para nos provar a nossa fidelidade, provar essa nossa rejeição contra o mundo e contra o pecado. Assim também vós então considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando vier as intempéries, quando vier as tentações, quando vier as provações, vamos estar constantemente firmados nessa palavra: Senhor, me guarda em nome de Jesus. Senhor, me ajuda a passar por essa prova, me ajuda a atravessar, Senhor amado, essa fornalha, porque eu tenho procurado te servir, Senhor amado, de coração com fidelidade. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. E tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Tem aquele corinho antigo, né? Criançada que se cantava com as crianças, né? Olhinho, veja bem o que você vê. Olhinhos, veja bem o que você vê. Papai do céu está olhando para você. Então fala dos olhos, né? Fala da boca que fala, da mãozinha que pega, o pezinho onde pisa, né? Oh, irmãos, isso aqui não é doutrina velha não, isso é doutrina atual. Veja bem onde você está pisando o teu pé, porque a Bíblia vai dizer que se nós estamos em Cristo Jesus, aonde nós pisarmos
terra consagrada. Então, no nosso trabalho, sejamos fiéis ao Senhor, damos testemunho de verdadeiros servos do Senhor, que estamos servindo a justiça de Deus. Se estamos numa faculdade, se estamos num colégio, numa escola, no nosso trabalho, na rua, na vizinhança, na condução, sempre como servos vivos para Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, não creem em vosso corpo mortal o pecado, para que lhes obedeça em suas concupiscências, e tampouco apresentei os vossos membros, mãos, pés, olhos, boca, para ser instrumento de iniquidade. Infelizmente, lamentavelmente, nós vamos encontrar algumas situações de alguém que empresta sua boca para ser instrumento da iniquidade, para falar mal, para difamar o próximo. Tem gente que, lamentavelmente, tem uma boca terrível, mas ele vai dizendo que a gente tem que se apresentar a Deus como vivo dentre mortos, e apresentar os nossos membros a Deus como instrumento de justiça. Instrumento de justiça, da justiça de Deus. E como funciona a justiça de Deus? Jesus ensinou isso. E ele disse o seguinte: assim como quereis que vos tratem os outros, com amor, com educação, com zelo, com cuidado. Porque aí o pecado não terá domínio sobre nós. Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E é só quem está debaixo da graça que consegue viver de forma plena. Fique debaixo da graça. A graça de Deus é que nos ajuda a viver de uma forma diferente. É a graça de Deus que nos ajuda a caminhar de forma diferente. É a graça de Deus que nos ajuda a ter um palavreado diferente. É a graça de Deus que unge os nossos olhos para que a gente olhe as coisas que são para a edificação. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer: porque estamos debaixo da graça e não da lei, vamos pecar? De modo nenhum. De modo nenhum. O nosso tema, nós falamos de quem somos servos. Então não adianta alguém bater no peito e dizer: eu sou servo do Senhor. Se quando observado por ontem, alguém vai dizer: ó, ele vai na igreja no domingo, né? Na semana lá no serviço está dando escândalo. Não é proibido ter amizade com as pessoas não crentes. Não é proibido. Mas você não precisa de participar da mesa deles. Não precisa participar da mesa deles. Durante muitos anos eu trabalhei em empresas e misturado com todo mundo. Como Deus me chamou de uma forma diferente, eu tive o privilégio de, desde muito jovenzinho, trabalhar sempre na área administrativa e de ter sob o comando pessoas
Eu tinha apenas 15 anos de idade quando entrei numa empresa, uma grande empresa lá em São Paulo. E poucos meses depois, o gerente me colocou como encarregado de 30 homens. De 30 homens. Que a minha idade de 15 anos, a maioria deles tinha que trabalhar naquela empresa. E nenhum deles foi lá encarregado. E eu, rapazinho de 15 anos, magrelinho, fininho, foi ser encarregado de 30 homens. Mas para a glória de Deus, o Senhor nos honrou. Aleluia! Deus é fiel, aleluia. Pelo testemunho de vida. E às vezes, quando era na hora do almoço, como eu tinha que estar prestando conta da gerência, então às vezes quando eu ia almoçar, o pessoal já tinha almoçado, eu estava naquelas brincadeiras deles lá no refeitório, né? E pelo testemunho, estavam falando palavrão, piada solta, aquela coisa toda. Aí quando ele entrava no refeitório, opa, ó, nosso chefe está chegando aí, ele é crente, não vai. Vamos parar com esse negócio. Amados, a nossa vida cristã é que dá o testemunho do que Deus faz na vida do homem. Aleluia, é verdade. É a nossa vida, o nosso exemplo de vida, no comércio onde passamos, o que compramos, o que adquirimos, como pagamos. Eu já disse aqui, há tempos atrás, entrei no mercado lá no Jardim São João, moro lá, entrei lá no Lopes do São João, a mulher não queria fazer janta naquela noite, falou, cara, só alguma coisa a gente faz um lanche quente. Ainda podia fazer isso, ainda hoje, coitado, já não pode mais comer essas coisas, aí eu estou de castigo também. Mas buscar algumas coisas, então eu fui lá, peguei lá um pacote de pão de forma, né? Um pouco de mozzarella, um pouco de presunto, né? Para colocar na sanduicheira lá e fazer um lanche quente. Quando eu passei no caixa, deu R$17 a minha compra na época, nunca vou esquecer disso. E eu dei R$20 para a moça. E ela me voltou R$33 de troco. Aí eu disse para ela, filho, o troco está errado. Ela disse, não, está certinho. O senhor me deu 50. Eu falei, não, filho, eu te dei 20. Aí ela olhou, e é mesmo, eu coloquei o 20 em cima da gaveta de nota de 50. Hoje eu gostei do supermercado, sabe o que é isso, né? A menina colocou na gavetinha em cima dos 50. E quando ela olhou, é verdade, senhor. Ô moço, obrigado, porque senão de tarde, quando eu fechasse o caixa, eu ia ter que reembolsar R$30 para o supermercado. E pasmem, irmãos, mas já teve igreja que eu passei, que eu vi irmão falando assim, rapaz, eu fui fazer uma compra lá, eu dei R$50 e me deram o troco de 100 e fiquei no bolso, secando, graças a Deus. Ô infeliz, você prejudicou o teu semelhante. Prejudicou o teu semelhante. Depois não entende, porque lá na frente vai estar pagando o preço. Aí fica querendo fazer sacrifício. Aí, lá em 1 Samuel vai dizer lá no capítulo 15, versículo 22, que o sacrifício de Deus é diferente. É diferente. O sacrifício que Deus quer é que a gente seja servo sincero dele. Obedecer a sua palavra. E eu quero encerrar essa reflexão dessa noite citando Hebreus 13:17, porque tem muita gente
que estão menosprezando essa palavra. E algumas vezes até chamando para si um outro versículo da palavra, que foi uma situação diferente, quando o apóstolo Pedro disse: importa mais obedecer a Deus do que a homens. Aí alguém mistura essas coisas. Mas Hebreus 13:17 vai dizer o quê? Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta diante delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. É claro que tem pastores e pastores, mas é determinação da palavra de Deus. E aí eu vou ainda apreciar para Efésios 4:11, que alguém pode dizer, mas o pastor foi colocado, não bate as minhas ideias com a dele, eu não vou obedecer. Mas vamos ver por que ele foi colocado? Quem achou ele em alto e bom som? Efésios 4:11. E ele mesmo deu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Quem foi que deu? Deus. É Ele que dá pastores, é Ele que dá apóstolos, é Ele que dá evangelistas, profetas e doutores, é Ele que dá para a igreja. E dá para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Que obra de ministério? Alguém pode pensar, então, todos vão ser pastores, todos vão ser presbíteros, todos vão ser... Não, obra de ministério é serviço. Para a obra do serviço da igreja. Aqui entra o pastor, entra o evangelista, entra o doutor, entra o profeta, entra o diácono, o auxiliar, o membro. Todos nós fomos constituídos para a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, para o aperfeiçoamento dos santos. O meu testemunho é válido para o aperfeiçoamento da igreja. O testemunho da igreja é válido para o meu aperfeiçoamento, é para o aperfeiçoamento também do púlpito, dos obreiros, daqueles que são chamados como líderes para fazer a obra do Senhor. Para quê? Para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a que cheguemos ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E isso nós só vamos alcançar quando Ele aparecer nas nuvens e soar a trombeta e Ele dizer: vinde, benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? É isso que a palavra nos exorta nessa noite. Vivemos consciente de a quem estamos servindo. Se estamos servindo a Deus verdadeiramente, rejeitemos toda e qualquer investida do adversário sobre as nossas vidas, sabendo para o que o Senhor nos tem chamado. Não somos ninguém. Glória a Deus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Toma minha vida
perdoa as minhas faltas. Toma minha vida e faça de mim um vaso novo. Amém, queridos? Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. A igreja se coloca de pé. Bondoso Deus e eterno Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nos reunimos aqui, e aqui estão os teus servos, irmão Michel, Agi, que, Senhor, não puderam estar aqui, mas que nessa noite comparecem à tua casa, desejoso de declarar a sua comunhão contigo, ó Pai, assim como também com a igreja. E nesse momento, Senhor, eles tomam em suas mãos o pão partido, que já foi consagrado, Senhor, e agora eles vão participar. E ao participar, Senhor, que eles sejam renovados em suas forças para continuar a sua caminhada de fé. Pai querido, e onde eles estiverem, quer seja em casa, quer seja no trânsito, quer seja nos seus trabalhos, na escola, onde quer que estejam, eles sejam fortalecidos, Senhor amado, e ali através do seu modos viventes, dos seus testemunhos, eles possam, Senhor amado, declarar a comunhão através do seu testemunho também, assim como nós temos aprendido da tua palavra. Por isso damos graças em nome de Jesus. E tendo dado graças, o partido disse: tomai e comei. Pode comer. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto a alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém? Abra também o cálice, antigo lágrima. Glória, louvado seja Deus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pai de amor e bondade, teus filhos têm participado do pão partido, que simboliza, Senhor, o corpo de Jesus partido, Senhor, imolado na cruz do Calvário por nós. E agora, Pai, eles vão participar também do cálice esse que é a nova aliança, o novo concerto, o Novo Testamento no sangue de Jesus, sangue vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, Senhor, não somente dos nossos, mas também de tantos quantos crerem na tua palavra e aceitarem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Pelo que damos graças, os teus filhos vão participar nesse momento, declarando assim, Senhor, a sua comunhão contigo, a sua comunhão com os irmãos. Pai, nós damos graças em nome de Jesus. Tomai e bebei em memória do Senhor. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho
sem mistura Ele dá. E também da vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencerá com este chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Bendito Deus, eterno Pai, te agradecemos por esse momento de comunhão com os teus filhos. Continua com as tuas mãos estendidas sobre a tua igreja, ó Pai, e abençoa o teu povo neste lugar, para que sempre, Senhor amado, estejamos unidos nesse propósito de guardarmos a nossa comunhão contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senta-se um minutinho só. Como eu disse aos irmãos no domingo, eu tinha uma coisa para nós apresentarmos à igreja, que é um culto nosso, nós estamos aqui como visitantes, mas são membros da igreja como nós, portanto, é da nossa família também. Só congrega em outra casa, mas é da família. Amém? Louvado seja Deus. Nós falamos no domingo aqui das alterações dos cargos, né? Isso ficou bem claro e ficou uma pendência, porque por conta da pandemia nós temos 2 pastores já de idade avançada, né? Nós não estamos nesse momento desvinculando eles de maneira nenhuma, né? Nós só estamos agregando mais um companheiro para nos ajudar. O pastor Jeremias tem sido constante com a gente aqui, todas as terças, quinta, está direto ali com a gente, e ele estava dirigindo a sua congregação quando ele pediu para ser substituído, que ele estava em vias de ir para a Bélgica, né? Mas aí veio a pandemia, parou tudo. E então, enquanto se é a vontade de Deus que ele vá, como ele mesmo falou, né? Deus vai encaminhar todas as coisas, mas enquanto não, ele vai ficar aqui nos ajudando. Então, nós estamos convocando para que ele assuma o posto de co-pastor também na congregação, e junto conosco estamos aí trabalhando. A igreja quer aprovar? Amém? Deus abençoe, querido. Receba a carga. Glória a Deus. Já está ajudando, né? A gente só está reconhecendo aquilo que o obreiro vem fazendo. Então, era isso que nós tínhamos a tratar. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Nós estaremos orando e agradecendo a Deus por essa reunião. Eu vou pedir, pastor Éder vai estar orando pelo companheirismo aqui do pastor Jeremias, né? E depois o pastor Jeremias já estará orando, agradecendo a Deus pelo culto dessa noite, que eu tive o privilégio de ter os dois me ajudando aqui hoje. Pastor Éder deu a abertura dos trabalhos e saiu o diácono, nosso líder diaconal, Bom Franciel, para levar algumas ceias. Foi por esse motivo que eles se ausentaram. Aí o pastor Jeremias, já atuando como tal, já deu a continuidade dos trabalhos. Paz mais uma vez, queridos. Bem, queridos, antes de orarmos, amanhã, quarta-feira, amanhã nós voltamos com o nosso trabalho de oração, amém, querido? Das 8 às 9, amém? Queridos, não deixa suas irmãs do círculo de oração aqui sozinho, tá? É uma oração com todos nós, amém? Vamos todo mundo se empenhar para que nós venhamos continuar orando, amém? Era um trabalho que todas as quartas já tinha a programação da nossa igreja local,
diante da pandemia acabou ficando um tempo sem ser feito, mas agora, como voltamos todos os trabalhos da nossa congregação, amanhã começa o nosso trabalho de oração. Na quinta-feira nós temos a nossa campanha do círculo de oração, amém, queridos? Então é a nossa terceira quinta-feira de 7 quinta-feiras, amém? Então venha, Deus tem falado grandemente conosco, amém? Quem deu a abertura na campanha foi o pastor Jeremias. Na outra quinta-feira o nosso auxiliar irmão Humberto pregou. E nessa quinta-feira Deus usará outro vaso, amém? Para a glória e louvor do nome do Senhor, amém? Vamos orar pela vida do nosso pastor Jeremias, para que ele venha nos ajudar, amém? Para que ele venha deixar só uma fatia do couro dele aqui, amém, querido? Não quero nem o couro todo, não. Uma fatia já tá bom, já, amém? Vamos orar. Senhor, graças te damos, Pai amado, Pai querido, pela vida, Pai, do teu filho, o pastor Jeremias, ao qual, Pai amado, Pai querido, tem sido, Pai, um companheiro nosso, Senhor Jesus Cristo, nesta igreja e no ministério. Senhor, tem sido, Pai amado, um canal de bênção, Pai, em tuas mãos. Então, Pai amado, uma vez voltamos a Ti, continua, Pai, com as tuas mãos estendidas sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua esposa, sobre a tua casa, Pai, para que possa, Pai amado, juntamente conosco, Pai, o pastor da igreja e o pastor Léo, auxiliar, Pai amado, Pai querido, em prol, Senhor, do seu reino. Que a nossa visão, papai, não é uma visão de trigo, mas uma visão de reino, aonde o seu nome é proclamado, aonde o seu nome, Pai amado, é enaltecido neste lugar. Então, Pai amado, Pai querido, continua, Pai, a ajudar o teu filho, para a glória e louvor do seu nome. Amém. Meus irmãos, endossando o que o pastor falou, eu só peço aos senhores que orem, me ajudem em oração, para que Deus faça segundo a sua vontade. Ora, se Ele quiser e o projeto dele seja que eu fique, estou aqui. E se for que eu vá, eu irei. Mas segundo a sua vontade. Me ajude em oração. Oremos. Deus, mais uma vez nós agradecemos, Mestre, por esse culto, por cada irmão que participou desse culto. Te glorificamos, ó Deus, pelo pastor Léo, pela palavra, a qual foi ministrada aos nossos corações, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque temos a certeza que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agora, Pai amado, nós te pedimos, dispersa-nos em paz, leve-nos aos nossos lares debaixo das suas mãos potentes, livrando-nos do homem mau, do homem sanguinário, livrando-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não provém de ti, mas que nós possamos andar debaixo das tuas mãos e debaixo das tuas asas venhamos estar seguros. Assim, ó Pai, despede-nos em paz, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela presença de cada um dos irmãos, os irmãos locais. Na medida em que vocês têm os contatos do WhatsApp com outros irmãos, né, vai dizendo aos irmãos que estamos sentindo a falta deles, né, nos nossos cultos de ensino, nos cultos da campanha de quinta-feira, e vai trazendo. Vamos nos ajudar a trazer esse povo de volta, né? Tem muita gente que está meio amedrontada, mas dê um testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida e trazemos essas pessoas. Eu mandei a revista no grupo da igreja para os irmãos estudarem durante a semana, para a igreja estar cheia aqui no domingo. Muito bem. A nossa escola bíblica dominical, ela já é presencial, porque como nós podemos já ver o número de pessoas que estão na escola, satisfaz a exigência legal pelo número. Então, não perca a sua escola bíblica dominical. Às 9 horas do domingo, às 8 horas nós temos consagração, até às 9, e às 9 horas a escola bíblica dominical. E o nosso superintendente já mandou a lição pelo WhatsApp, a lição de domingo. Então, entre no grupo da igreja
a densidade cúbica oficial e faça o adicionamento do seu nome. Entra no privado do irmão Franciel, ou pode entrar no meu mesmo, ou pode entrar no pastor Heber, ou pode entrar no do secretário, para adicionar no grupo da igreja. E aí vocês têm todas as informações da igreja lá nesse grupo. A densidade cúbica oficial. Então, a lição dessa CD esse domingo já está lá para nós estudarmos. Amém, queridos? Muito bem. Louvo a Deus também pela vida do nosso irmão João Emílio, pela sua presença, sua participação conosco. Silvio, que me alegrou bastante revê-lo. A gente ficou um bom tempo sem se encontrar, né? Mas, graças a Deus, Deus me deu esse privilégio de você estar aqui nessa noite. E também o irmão Mariano, que veio também dar a sua participação aqui, acompanhando no louvor o nosso irmão Joinho, né? Deus abençoe os irmãos pela cooperação e os irmãos estejam orando pelos nossos irmãos também, para Deus estar abençoando. Amém, queridos? Que diremos todas essas coisas? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo posso. Aquele que me fortalece. E a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.